Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um podcast Tirei do Texto, eu, Eduardo Camargo, aqui sempre com um convidado falando sobre as coisas de Deus, sobre a Igreja Católica, sobre fé. E hoje estou aqui com um grande amigo, Cláudio Ribeiro, mais conhecido como Tocha. E aí, Tocha, como estamos? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado tudo pelo convite e oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Coisa boa. Então, mas antes de começar, né, quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, para dar mais engajamento, para que o algoritmo leve nosso conteúdo, nosso assunto para mais e mais pessoas, beleza? E antes, vamos começar aqui, antes de começar o nosso bate-papo, vamos lá aos nossos apoiadores, que sem eles não teríamos a força desse canal. Sam Cafés e Máquinas. Máquinas para cortesia, venda de doses e cafés especiais. Maiores informações pelo 53-997-15-5205. Shopping das Baterias. Especialidade em baterias de carros, motos, veículos utilitários, linha pesada, máquinas agrícolas e energia solar. Os telefones para contato 53-3241-5689 e o 53-9970-411818. Ferragem Pizarro. Na Pizarro tem tudo que tu precisa. Preço, qualidade e melhor atendimento. Avenida Tupi Silveira, 1569. Se precisar saber do orçamento, algum preço ali, é o 53-3311-2735 e o 53-984-2658-23. Então, conversando aqui com o meu amigo Cláudio Ribeiro, mais conhecido como Tocha, e eu não posso deixar de perguntar, por que Tocha, se não está no sobrenome? Muito bem. Eu nasci de uma família com 4 irmãos, 3 irmãos mais eu, né? E os meus irmãos todos tinham cabelo moreno, né? E eu nasci com cabelo vermelho. Inclusive, a história conta que a minha mãe, no hospital, me deu banho para tirar o mercúrio da cabeça, que confundia. Bom, e depois, né, como era o único da família, fui pro colégio e tudo, e sempre tive todos os apelidos de fogo possíveis, né? Desde Foguinho, Labareda, Curupira, Fogareiro Primo, mais adiante eu fui Inferno na Torre, e até que um dia... Era um filme, não era? Inferno na Torre era um filme. E um dia, um gaiato, já estava estudando no estadual, começou aquele seriado na televisão, na época, Os 4 Fantásticos, onde tinha um que era o Tocha Humana. Uhum. E disse, não, tu é o Tocha Humana. E eu disse, eu não vou me importar, porque quando a gente se importa, o apelido pega, né? E não adiantou, né? Faz 45, 50 anos isso e sou Tocha para todas as pessoas. Agora, mais recentemente, eu não sou autoexplicativo. Porque antes, quando as pessoas me olhavam, tinha o cabelo vermelho, Tocha... E por aí, né? Associavam, né? Agora não dá mais. Então, eu tenho que explicar para as pessoas que não é nome, né? Sim. Que é um apelido. Inclusive, hoje, dando aula, eu sou o professor Tocha, né? E, ainda assim, no primeiro dia de aula, eu boto uma sequência de fotos mostrando eu atualmente e dando para trás no tempo, mostrando o cabelo vermelho que eu tive. De como teve. E por que justifica, esse cabelo vermelho justifica um apelido que hoje é completamente sem sentido, né? Sim, sim. Hoje não... Pode achar que é um sobrenome. Então foi isso. Né? Foi isso. Tocha, cara, a gente quer saber mais de ti, né? Eu te conheço bem, né? É um cara sensacional, em termos de fé e de igreja, é uma das minhas referências, né? Junto com o Romero, junto com o Samuca, mas mais entre tu e o Romero, porque foram os caras que vamos dizer assim, alicerçaram, né? Tanto no movimento de Emaús, quanto na minha fé. E eu me inspiro muito em vocês como família também, enfim. E eu queria saber um pouquinho, que o pessoal conhecesse mais esse Tocha que eu conheço, né? O Tocha ser humano, Tocha cristão, Tocha pai de família, marido. Como eu disse, eu nasci numa família de quatro filhos, né? E meus pais me deram toda uma educação católica daquela época, né? Onde a gente tinha que ir à missa no domingo para carimbar a caderneta na auxiliadora, né? Uhum. Esse era o grande ganho que a gente tinha. Então a religião nunca foi assim algo que convertesse a gente, né? Era uma obrigação
um cumprimento das tarefas necessárias, fiz a primeira comunhão e tá, né? Bom, depois disso, meus pais se separaram, né? E nesse período traumático, assim, período difícil, eu fui convidado a fazer o Emaús. A primeira, em 1977, o Emaús estava chegando em Bagé. Teve numa semana o Emaús feminino, na outra semana o Emaús masculino. E eu, com 18 anos, caí lá dentro, né? Só te interromper, os teus pais se separaram, tu tinha quantos anos? 16. 16. Isso. E, bom, e nesse período eu já comecei a namorar a minha esposa, né? E que tinha vínculos com a igreja através de um movimento que teve em Bagé, o movimento GEM, Geração Nova, tá? Na qual ela participava, e ela tinha 15 anos, né? E ela foi, a pedido, foi falar com o padre da época, que era o padre Álvaro Nazaré, um indiano que teve para Bagé uma contribuição Eu cheguei a conhecer. espetacular, né? Um cara muito bom, um oriental, né? Uhum. E que era o diretor espiritual do movimento naquela época, e ele provavelmente se consternou e deixou eu fazer o Emaús, porque na época algumas das restrições eram para filhos de pais separados. Não podia fazer. Não podia fazer. Só para esclarecer para o pessoal, o padre Álvaro Nazaré não é o Frei Álvaro Bordion, né? Porque muita gente, eu lembro que na época confundiam, né? Isso. Não, o padre era um padre indiano, como o Tocha falou, e o Frei Álvaro veio bem depois. Isso. E é interessante que o padre Álvaro, ele era indiano, que morou nos Estados Unidos, era pároco da St. Patrick Cathedral, em Manhattan, em Nova York, tá? Mal instalado. Muito bem instalado, e foi transferido para Dom Pedrito. Ele contava, né? Eu não tinha uma xícara para fazer o café, né? E depois veio para Bagé e assumiu os movimentos, o movimento de Crucílio de Cristandade, depois o Emaús, né? E durante muitos anos ele foi o responsável. E foi responsável por muita gente permanecer, né? Se converter e permanecer na igreja, porque ele era uma pessoa de uma profundidade muito grande, né? Então ele fazia com que a gente meio se apaixonasse por aquele Cristo que ele vendia, né? Que ele nos apresentou e que ele tão bem exercia. Aí o Emaús entrou na minha vida, ele mudou a minha vida, né? E uma das características que eu aprendi é que, bom, é essa a igreja, né, que eu quero, né? E acho que ela, não só eu tenho que usar essa igreja para melhorar a minha vida, mas também dar a ela, né, um pouco da minha vida, porque ela me ajudou. E uma das coisas, né, Dadinho, que eu acho que é importante de colocar, que eu me desafiei, né, a partir do momento que eu fiz Emaús, foi não repetir com a família que eu iria construir os erros que eu tinha trazido da família de onde eu vim, né? E acho que, bom, a gente pode nascer em qualquer lugar, pode ter várias formações, mas a gente tem escolhas a fazer na vida, e uma delas foi essa: eu tenho que dar certo. Exatamente. Né? E felizmente, né, anos depois eu casei e tive uma família que bem equilibrada, muito boas, as gurias assim, se encaminharam, tudo. E que isso se deve muito à capacidade que a gente teve de trazer para a nossa vida aquele Deus que a gente tinha conhecido. Não só no rito, né? Não só na missa, mas na vida. O evangelho vivido. Né? Não é uma família perfeita, nunca foi, né? Eu não estou falando aqui que... Mas ajudou a construir uma família diferente da que eu vinha. E nesse sentido, bem ou mal, a gente fez uma diferençazinha no mundo, né? Porque na medida em que a gente não repete os erros que a gente não gostava, né? Então a gente pode ter dado uma contribuição para o mundo ser melhor. É isso. E aí, mesmo que eu tenha, durante um período, o Emaús fechou, né? Entre 83 e 91. E depois eu não estava em Bagé, eu morei em outros lugares, eu morei em Pelotas, morei em Pinheiro Machado, depois eu fui para Minas Gerais, né? Nesses períodos eu não me envolvi com o movimento, mas quando voltei para Bagé eu fiz questão de participar novamente, porque não só
como eu te disse, né? Não só fazia bem para a gente, mas também era importante a nossa contribuição para a continuidade, né? E para o avanço do movimento. O movimento teve e tem, né, uma série de variáveis no tempo, né? E que felizmente hoje, por ter feito o segundo Emaús de Bagé, eu tenho isso bem na memória, né? E de uns tempos para cá eu comecei a juntar material referente ao movimento, especialmente os quadrantes, as fotos, né? Ainda faltam alguns, né? Eu ando atrás. Eu vejo no grupo ali que dá uma cobradinha de vez em quando. Estou insistindo porque eu acho que a gente não pode jogar para trás uma memória importante, né? São 47 anos de movimento em Bagé, né, em sequência, e que tem muita coisa boa que aconteceu, com muita gente boa, né, e que a gente não pode, de repente, esquecer, né? Exatamente. Tem que valorizar isso. E assim como mudou a tua vida, quantas vidas mudaram, né? Pô, a minha mudou também, né? A minha família era estruturada, né? Meus pais foram sempre bem casados, graças a Deus. Mas também, até os meus 21 anos, quando eu fiz o Emaús, em 98, eu tinha um jeito de acreditar em Deus, mas procurava Deus em outros lugares também, né? Vamos dizer assim. Procurava referências em outros lugares, né? Mas foi no Emaús onde eu conheci o Cristo verdadeiro, né? Que é o que me trouxe até aqui também, mesmo que nem tu falou, né? Tu constrói a tua casa sobre a rocha, né? Tu vê, começa a colocar valores, coloca tudo isso em pauta e é por isso que eu te digo que as referências são muito boas, né? Que a gente tem. E nesse sentido, né, Dadinho, uma das questões que a gente tem, assim, especialmente eu, quando era mais jovem, né, era a questão da cobrança, né? À medida em que tu tinha a expectativa que as pessoas fazendo Emaús pudessem se engajar mais nas coisas e tal. E eu me lembro de uma história muito interessante que eu gosto de contar, né? Porque às vezes a gente se perde, né? Uhum. No exagero das cobranças com os demais, né? Eu me lembro que participei de um curso e tinha um rapaz que fez o curso que gostou muito, achou muito bom, tá? E sumiu. Uma vez eu encontrei, 6 meses depois encontrei ele, né? E perguntei, mas vem cá, tia, como é que é? Tu desaparecesse, tu não gostasse, coisa e tal, por que tu não tá indo mais? Aí ele disse, Tocha, seguinte, ó, vocês não disseram que a gente tinha que, em primeiro lugar, tratar da igreja doméstica? Cuidar da minha família, Eu tô com a minha mãe hospitalizada faz 6 meses. Né? Nos dedos, né? Dos dedos. Nos dedos. E eu optei por cuidar dela. E eu digo, mas quem sou eu para achar, né, alguma coisa e cobrar isso de alguém, né? Então, isso que tu tá dizendo, assim, das mudanças que tem na vida, né? Uhum. Quanta coisa a gente não sabe. Nem tem que saber. Nem tem que saber, nem tem que cobrar, ninguém tem direito de cobrar ninguém. Mas o que eu quero dizer é que a abrangência, o alcance que o Emaús tem e essa conversão, a gente não tem noção, né, de quanta coisa que as pessoas, pelas contingências da vida, acabam levando para si, né, e para a vida de uma maneira que não somos nós que temos que avaliar. Exatamente. Né? Não nos cabe isso. Mas que a gente faz, né? Muito. A gente faz muito. Sabe que uma vez tinha um rapaz, parecido com essa história, assim, tinha um rapaz que também tinha desaparecido. Ele frequentou um pouco, e depois o cara sumiu. E aí faleceu o pai de um conhecido nosso, que era ali do movimento ali. E esse conhecido nosso também não tava em Bagé. Aí ele veio pro enterro do pai e tudo. E esse rapaz estava. O cara veio só por causa dele. Cara, quanto tempo eu não te vi? Não, cara, não tô mais morando em Bagé e tal, trabalhando fora, enfim. E eu assim, cara, e o movimento, cara, no curso, não sei o quê, tu nunca mais participou do grupo e tal, tu não perdeu o contato, né? E ele assim, não, cara, agora eu faço parte de uma outra igreja. E eu assim, não, tá. Pô, então o Emaús não foi importante pra ti. Primeira coisa que eu joguei pro cara, então o Emaús não serviu. E o cara, não, cara, inclusive ele aqui, ó. Cara, o cara, isso, sei lá, fazia uns 6 anos que o cara tinha feito Emaús já. O cara puxou da carteira um papel que dentro do curso eu tinha escrito pra ele um negócio.
Ele... Cara, eu lembro como se fosse hoje. Era um relacionamento de namoro que ele tinha. E ele se abriu comigo ali, falou, e eu peguei e durante ali os acontecimentos ali, eu fui escrevi um negócio pra ele. E o cara guardou, cara. E aí entra nisso aí que tu falou, né? Tu atinges, a mensagem atinge a pessoa e tu fica julgando, né? E eu disse, cara, que porcaria de cristão que eu sou, né? Julgando Exatamente, o cara pelo... Cara, tá louco. E tu acha... E tá, e no teu trabalho, tu trabalhou na Embrapa, né? Emater. Na Emater, isso, desculpa. E aí depois de um bom tempo, essa transformação pra... que tu passou no concurso da Unipamp. Na verdade é assim, né? Quando eu fiz Emaús, quando eu estava no início da faculdade de agronomia, né? E eu me formei agora há pouco, né? Em 1981, né? Vou fazer 43 século anos. Passado, né? No século passado, 43 anos de formato. E quando eu fui estagiar, né? Que a gente estava terminando o curso, fui estagiar e eu disse, eu quero trabalhar com extensão rural. Porque eu quero trabalhar com pequenos produtores para ajudar os pequenos produtores. Essa foi a minha opção de vida, de vida profissional, né? Inclusive, eu me formei em dezembro, fiz concurso em janeiro e fui contratado em fevereiro. Quer dizer, foi muito rápido, né? Mas nesse período apareceram oportunidades para ser vendedor, né, de adubo e coisa assim. E eu não fui. Eu não fui porque eu queria, optei como trabalho a questão da extensão rural. E felizmente passei naquilo que eu quis, né? E trabalhei durante 32 anos na Emater, né? Nas mais diversas funções, né? Eu trabalhei em Pierre Machado, depois eu trabalhei em Pelotas, depois eu vim para Bagé, onde fui ser gerente aqui, né? Fui quase 10 anos gerente da região toda, e me permitiu aprender bastante, né? Conhecer muitos lugares do interior, a região do Pampa toda eu conheci de certa maneira profundamente, né? E ver muitas realidades, né? Muitas realidades diferentes, né? Mas eu cheguei num momento, 15 anos depois de formado, em que eu custava compreender por que aquilo que eu tinha de tecnologias, de conhecimento acadêmico, né? Tinha tanta dificuldade para ser absorvido pelos produtores. Né? Onde é que eu estava errando? Essa era a minha pergunta, né? E aí eu fui estudar. Eu digo, não, eu tenho que tirar isso, vou estudar de novo. E aí fui fazer o mestrado. Fui fazer em Minas Gerais, uma cidade chamada Lavras, que não é a nossa do sul, né? Onde tinha uma universidade muito boa, onde eu fiz o mestrado, e que tentou, na busca de explicar, né, o que acontecia. E 10 anos depois do mestrado, eu fui para o doutorado, né, também para estudar os produtores. Estudei os produtores que trabalham com pecuária de corte em pequenas áreas, né, que comportamento esses caras têm, por que tem esse comportamento, porque isso era uma parte importante para ajudar na intervenção. O extensionista é uma pessoa que vai lá intervir, fazer a adoção de tecnologias e coisas. E como se a gente não compreende a realidade do produtor, como é que a gente vai intervir? Aí, tipo, não dá certo, né? Chegava lá com, vamos dizer assim, com a ideia e os caras eram resistentes para aquilo. Basicamente seria isso. Isso e muito mais, tá? Isso e muito mais. Teve um produtor que eu me lembro, conto também essa história. Era uma coisa muito simples, tá? Ele trabalhava, ele e a esposa, uma propriedade, uma produção Pinheiro Machado, um gado muito bom. O cara trabalhava, ele tinha talvez 60 e poucos anos. E eu propus para ele para fazer um desmame de tabuleta, né? A gente bota uma tabuleta no nariz do terneiro por uns dias, a vaca não amamentando, ela melhora de estado e pega a cria. Tá. Né? É para facilitar a repetição de cria. Tá? Bom, dá um pouquinho de trabalho, tem que botar a tabuleta e 10 dias tirar, né? E ele fez isso, né? E funcionou muito bem. E ele me disse, doutor, né? Funcionou muito bem. Bom, chegou no ano seguinte, eu fui lá, funcionou muito bem, claro, vamos fazer. Vou repetir. E ele disse, não, esse ano não vou fazer. Por quê? Não, o senhor vai me encher o campo de terneiro. Tá? Ou seja, não era nem a discussão tecnológica, nem a questão do trabalho, mas que a vontade dele
não era ter mais terneiro. Sim. Para ele, o que tinha estava bom. Tava Aquilo era vontade minha. Sim, entende? claro. Então, aí eu comecei a entender que para tu intervir lá, tu tem que saber o que o cara quer. Começa por aí, né? Agora E essas questões, então, por exemplo, não é só não adotar, não aceitar, mas tu tá fora do foco dele. Claro. Tu acha que ele tem que ganhar mais dinheiro, ele não quer. Sim. Entende? Então, isso eu aprendi, né? E achei, né, com 32 anos de matéria, que eu poderia, depois que eu terminei o doutorado, que eu paguei a Emater o tempo que eu tinha que ficar, né? E apareceu a oportunidade de fazer um concurso para a Unipampa, em Dom Pedrito. E no intuito de eu me dei conta que se eu tivesse tido a oportunidade de alguém me dizer isso lá na agronomia, olha, o produtor tem que querer, né? Eu poderia ter um desempenho na minha carreira um pouco melhor. Então, o meu desafio foi, bom, como que eu posso contribuir com o que eu sei, com o tempo que eu tive, para formar novos técnicos que consigam perceber essa realidade que eu tive que perceber na marra, né, no trabalho. Sim. Então, se um professor me diz lá, mas só um pouquinho, tu tem que... Né? Por exemplo, tem umas coisas que eu falo, por exemplo, tem muitos alunos que são filhos ou netos de produtores rurais, né? E eles dizem, meu avô é um atraso. Vários na aula me disseram isso, né? Aí eu digo, muito bem, teu avô é um atraso. Quantos filhos teu avô teve? 4. E esses 4, o que fazem? Um é administrador, outro é advogado, outro não sei o quê, não sei o quê. Bom, e tu acha que teu avô é um atraso? Né? O cara que teve sucesso, criou os filhos, estão tudo formados, não sei. Tu tem que inverter a lógica de ver isso, entende? Tu tem que dar o mérito que o produtor tem, evidente que ele poderia ter mais ganhos se tivesse utilizado outras tecnologias. Mas tu não pode deixar de reconhecer o mérito das pessoas. Claro. Né? E é isso, é um pouco disso que me fez migrar, né, para a universidade, onde eu estou há 10 anos. Fiz 10 anos agora, né? E com isso adquiri o direito a me aposentar. Mas, por enquanto, eu tô ainda com a cabeça boa, né? O corpo está bem, não tem nenhuma dificuldade para caminhar, para dirigir, para enxergar celular, né? Então, eu acho que ainda posso dar mais uma contribuiçãozinha. E não é todos os dias tem aula também, né? Não. Né? Então, isso ajuda, e eu acho que a vivência acadêmica, a vivência com os alunos e tal, ela te renova, né? Assim como o próprio Emaús, né? A gente vê gente nova e isso ajuda a gente a se manter ativo, né? E trabalhando e produzindo. É verdade. Eu acho que de algumas experiências que tu me falou, durante esse tempo de Emater, tu viajou também fora do país para tipo Jerusalém, que é o nosso assunto aqui, né? Foi pela Emater, não? Foi... Não. Eu estava no mestrado em Minas Gerais e apareceu um cartaz lá dizendo que quem quisesse ir para Israel fazer um curso, só tinha que pagar a passagem. O resto era tudo tudo lá. Tudo lá. Então foi essa. Eu digo, bom, eu vou, né? Claro. Uma grande oportunidade, consegui a passagem e fui. Passei 60 dias quase em Israel, visitando tudo, né? A parte agrícola, várias, mas todas as partes turísticas de Israel eu fui. O único lugar que eu não fui, e que não é Israel, né, é Belém. Belém é na Palestina, e eles, como a gente era convidado do governo de Israel, nos proibiram de ir porque era um território muito perigoso e tal, né? Então, a gente resolveu cumprir, né? Para não correr essa... Mas no demais, né, eu inclusive tive em Emaús, né? Passei lá e em Jerusalém eu fui 2 vezes e é uma coisa assim, eu voltaria, né? Uma pena que agora está nessa situação, ainda está nessa situação tão complicada, né? Mas é um lugar que quem teve uma vivência, né? De Novo Testamento, pelo menos, de ler durante muito tempo e reuniões de grupo e tal, a gente visitar lugares em que tu só lesse na Bíblia é uma coisa muito forte. Parece que o cara volta lá. Muito forte, muito forte. E lá tu visitou todos os lugares que tinham lá disponíveis? Sim. Jerusalém dá para tu ficar 15 dias lá, né? É um lugar... Tem de tudo. É uma cidade que tem 3.000 anos, né? Então, já teve tudo que é tipo tem mais de 30 ocupações de diversos povos. Então...
tu passa, tem uma tijoleta que era dos romanos, mas logo aí adiante tem um negócio que entende dos mouros, daquele pessoal dos turcos, otomanos, e tudo tem uma história. E eu parei lá num lugar também, passei uma semana lá num lugar chamado Kibbutz, não sei se já ouviu isso falar. Não. Que é um tipo de uma cooperativa, tá? E é uma propriedade rural cooperativa. Uhum. E aí o pessoal me disse, olha, de brasileiros, de judeus brasileiros. Né? Então nós botaram lá porque eram os brasileiros, Sim, claro, faça a língua e tudo. E aí eles nos disseram, o senhor está vendo aquele lugar ali, ó? Ali onde o Golias, né, levou a pedrada deu a pedrada, Davi, né? Davi deu a pedrada no Golias, né? Ali foi aquele, sim, tudo é assim. Carnei, que loucura. Tudo é assim. Então, tive essa oportunidade. Mais a ver com o nosso tema, né? Mas também tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos, né? Também uma viagem gratuita. Tu ia só no 0800. 0800, intercambista do Rotary. A exigência era não ser rotariano. E eu tinha 29, 30 anos, né? E fui também com um grupo de pessoas vinculadas à agricultura. Eram 2 veterinários e 2 agrônomos. E foi muito interessante. A gente parava na casa das pessoas e tal, né? Dormia na casa cada dia numa casa. Tinha que aprender um pouco do inglês na marra, né? Porque senão tu não tomava café. Só na mímica. Não. Então essa foi uma experiência bem interessante também. E eu te digo, né, Dadinho, tem muitas coisas que nesse período da minha vida eu ganhei, eu recebi de graça. E assim, de aprendizado, né? E que eu agradeço muito. Eu sei que essas coisas não são assim na vida. É verdade. A gente tem coisas que tu acaba reconhecendo que tu fosse um privilegiado, né? Mas voltando ali um pouquinho em Jerusalém, e hoje, que ano foi isso aí mais ou menos que foi? 96. 90? E hoje tem muito mais descoberta arqueológica, né? Muito mais. Naqueles lugares ali, né? Esse dia eu tava vendo que tem uma parte da casa do rei Davi, né? Não sei se é do palácio, que os caras já descobriram um baita de um trecho, assim. Eu tava vendo um documentário, nossa senhora, cara, que loucura, né? Que nem tu falou, o cara que leu ali, né? Tem também eu vi também uma lá do Antigo Testamento, a cidade aquela que foi destruída. Jericó? Não, lá da época de Abraão lá, cara, me fugiu o nome da cidade agora. Sodoma. Tinha as paredes, né? E aí, como as bolas de fogo vieram de cima para baixo, pelo que diz na Bíblia, né? Aí tinham as paredes que os caras escavaram, e as paredes têm marcas de fogo. Só que na primeira impressão, que as pessoas que duvidam falaram? Que podia ser fogo que as pessoas fizeram perto da parede e fica preto, que nem a lareira assim, né? Que a gente fica. Só que depois eles estudaram e as marcas de fogo, o ângulo é de cima para baixo. Cara, é impressionante, né? Que loucura. Não, é muito interessante. Depois que eu vim de lá, eu comecei a ler, né? Eu comecei a comprar livros sobre Israel, sobre o povo hebreu. Sim, aí tem motivo, né? Claro. E aí hoje eu tenho muito conhecimento E eu tive lá uma oportunidade ímpar. Nós fomos nesse kibbutz que a gente estava, tinha um brasileiro lá, o Dadinho se chamava. Cara bom. O Dadinho tinha sido assessor do primeiro-ministro Isaac Rabin, que tinha sido assassinado um ano antes. Né? O Isaac Rabin queria fazer a paz com os palestinos e um judeu ortodoxo, daqueles mais radical, matou o Isaac Rabin para que a paz não saísse. Né? E ele tinha sido assessor do Isaac Rabin e nos deu uma tarde inteira da aula sobre geopolítica da região. Então, por que o Líbano é o Líbano, a Síria, né? Então, hoje, vendo as notícias, a gente capta, entende melhor, né? E, claro, né, Dadinho, a gente fica pensando, que pena, né? Um lugar tão abençoado, que era para ser exatamente o contrário, né? Tinha que ser a paz acima de tudo, né? Um lugar que todos os povos poderiam ir lá. E eu vou te dizer, lamentavelmente, né? Eu não tenho esperança que reine a paz. Não vejo de lado a lado, né? E também eu vi lá um certo
um certo racismo, sabe? Um ódio de lado a lado que dificilmente, com o que tem acontecido historicamente, né? É olho por olho, dente por dente hoje, né? Sim, Se tu me matar um judeu, eles atiram uma bomba nos árabes, né? E vice-versa, né? Então, isso parece uma escalada sem fim, né? Que a gente lamenta, porque é um exemplo de duas religiões, né, monoteístas que pregam a mesma coisa, que têm como a sua lógica o amor, a consideração com o próximo, que disputam um território. A Jerusalém, se tu for ver, assim, tu tem o Muro das Lamentações, que é a parte que está de pé ainda do Palácio de Salomão. Sim, do templo, né? Do templo, né? A 50 metros dali a igreja... A mesquita? Não, a igreja onde Jesus... o Gólgota, né? Onde Jesus teoricamente teria sido crucificado. Tá. Tem uma igreja. Uhum. Tá? E a 50 metros dali tem a mesquita de El-Aqsa, que é o segundo lugar mais sagrado para os muçulmanos. Né? Então, qualquer desarranjo entre as pessoas nesses 300 metros é um problema. Né? E hoje esse território onde está a mesquita é território de Israel. Israel tomou conta do território de Jerusalém, né? Que os palestinos reivindicam como metade sendo sua. E hoje a cidade está toda nas mãos dos judeus. Tá, mas só que tá no meio de Jerusalém, tudo isso. É Jerusalém. Esses três é Jerusalém. Sim. Só que antes, o Muro das Lamentações, os judeus não podiam ir lá, porque era Jordânia. Tá. E depois da Guerra dos 6 Dias, Israel não só ganhou a guerra, como invadiu e ocupou esse território, né, tanto as colinas de Golã quanto Jerusalém, e ocupou toda a cidade. Tá? E passou a ser administrada por Israel. E os palestinos, quando querem rezar, têm que ir na território de Israel e ir na mesquita para isso. Bom, é confusão generalizada sempre. Né? No caso, então, eles têm que invadir Jerusalém para poder rezar. Para poder rezar. No território, o segunda só perde para como é? Aquele da Arábia Saudita, lá onde os muçulmanos têm o lugar onde era o túmulo do Maomé. Do Maomé. Né? Então, é o segundo lugar mais importante da igreja do islamismo. Né? Então, assim, foi uma experiência muito interessante. Eles me disseram isso que eu vou te dizer, tá? Eles me disseram o seguinte: olha, Jesus para nós, e Jesus era judeu. Sim. Né? Jesus para nós foi o maior profeta que nós tivemos, mas ele não foi o Salvador. Tanto que eles esperam o Salvador até hoje, né? Exatamente. Então, já estão no ano 5.000, não sei o quê, né? Porque não cumprem o calendário que Jesus, né, no mundo deixou, porque não acreditam que ele tenha sido. E muitos, quando tu vê a Bíblia, muitas das leituras do Novo Testamento, tu começa a entender por que ele, Jesus, né, acabou desafiando tão fortemente os judeus. Né? Os judeus ortodoxos, né, eles se sentiram agredidos. Quem é esse cara aqui? Esse judeuzinho, né? Esse nosso que vem, de certa maneira, desafiar o escrito que Abraão nos deixou. Né? E, na verdade, o que a gente acredita é que ele veio realizar o que Abraão tinha dito. Né? E isso é que nos move, de certa maneira. Né? Por exemplo, o que nos move no cristianismo é a possibilidade da ressurreição. Exatamente. Né? É isso. Né? E a esperança que ele nos dá de que, bom, a passagem da vida para a morte não é definitiva. Né? E isso nos dá um pouco mais de força, né, para enfrentar as dificuldades e perdas que a gente tenha na vida. Exatamente. Tá, e eles acreditam só no Deus e ainda, resumindo, eles acreditam só em Deus e esperam a vinda do Messias. Exato. Eu tava vendo esses dias não sei como é que eles chamam. Um judeu, assim, de alto escalão. Rabino. Assim.
E tem no YouTube até. E aí ele deu as características que Jesus não se encaixa no que eles acreditam, né? E falaram isso aí, que foi um grande profeta, um grande homem, mas que ele não se encaixa em várias coisas do que eles dizem que diz nas escrituras, né? Pois é, aí que tá, né, Dadinho? E ele não se encaixa mesmo, porque ele veio para não se encaixar. Sim. Né? Ele veio para desfazer aquilo do olho por olho, dente por dente, se matar. Não, ele disse, olha, só um pouquinho, se o teu irmão te ferir, dá outra face. Aham. Ele não pode se encaixar, né? Porque ele desafiou a questão, por exemplo, a questão que eles cumprem muito lá ainda hoje é o sábado, né? Isso. O sábado é impressionante, né? O sábado a gente tinha tinha festa ou bar e coisa sexta de noite. Mas sábado E quando toca o sinal lá, quando o sol tá, eles alinham tudo para casa. Exatamente. Né? Então, por exemplo, o que Jesus disse de diferente? Não, que bobagem esse negócio do sábado. Deus não precisa que vocês guardem o sábado. Vocês têm que fazer o bem, não vai fazer o bem no sábado. É isso. Então ele veio para desacreditar mesmo as coisas que, né? E tu imagina se hoje, 2000 anos depois, a gente tem dificuldades de absorver os ensinamentos. Tu imagina naquele época. Os caras com aquela cultura, com aquela cultura bruta, né? E ainda muito mais ignorantes e tal, né? Não, e tanto que praticamente todos os evangelistas ali é só os fariseus ali, os doutores da lei, largando, tentando fazer tipo pegadinha pra eles, mas em cima daquilo que eles acreditavam, né? Exatamente. Que era pra desconstruir mesmo a dos pecadores, e várias, né? De atirar a primeira pedra, de atirar a pedra na mulher ali, na adúltera. Várias Por coisas, isso que é importante, né, Dadinho, assim, a gente não tem que dar recomendação para ninguém, porque também cada um tem a sua capacidade, a sua possibilidade. Mas é importante a gente conhecer, sabe? De estudar um pouco, de tentar entender, de situar o momento em que isso foi feito e o que isso nos diz no dia de hoje, né? Para mim, o grande aprendizado que eu tive no Emaús foi tornar a igreja viva, entende? Eu posso não ter nada, mas eu tenho que viver e mostrar que eu tenho alguma coisa a mais, né, que é um Deus que me faz mudar de vida, acima de tudo. Tá? E mudar de vida pode ser bom marido, bom pai, etc. Essas coisas que a gente preza, né? Porque apenas a gente ter o discurso, né, e não ter a prática, desacredita muito, né, aquilo que a gente pensa e age. Né? Então, eu acho que é importante tentar estudar, entender, para falar sobre isso, né, como uma coisa boa, né? Ser cristão não é uma coisa ruim, né? Não é triste, não é ser... Tu entende? As pessoas não podem entender que eu não posso, né? Tudo é proibição. Não, ser cristão é uma coisa de alegria, ou seja, fazer o bem tem que ser uma alegria para ti. Tem um evangelho que foi, acho que da semana passada, que Jesus fala isso, falando para eles, né? Que o que eles estão fazendo com o povo, na época, no caso, né? Resumindo, eles estavam tentando fazer o bem, mas não estavam conseguindo. Porque do jeito que eles estavam ensinando as pessoas, eles estavam proibindo as pessoas de encontrar o reino dos céus. Eles estavam colocando aquela carga em cima das pessoas ali do Antigo Testamento, né? Então aquilo ali ia fazer com que as pessoas não conseguissem encontrar o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus, né? Que era o de perdão, enfim. E aí do jeito que eles estavam fazendo, estava errado. E não só eles estavam indo pro inferno, mas também aquelas pessoas que estavam seguindo eles. Sim. Porque as pessoas não conseguiam encontrar o verdadeiro amor, né? Tem um filme muito interessante que é O Nome da Rosa, né, onde se dá num mosteiro. E, bom, é muito interessante a história, mas uma das coisas que o mosteiro apresentava era uma proibição à alegria, ao riso, à música, porque a alegria trazia o fim do medo. Né? E, naquela época, aquela igreja, né, ainda que fosse cristã,
adotava o medo como o respeito, o temor, Uhum. como o principal valor da manutenção da conduta das pessoas, né? Então, tem um diálogo muito interessante no filme, mas acima de tudo é isso. A alegria tem que fazer parte da nossa vida, Uhum. né? Porque ser cristão tem que ser uma pessoa que encontrou algo que lhe dá valores, né? Que lhe permite ser alegre. Exatamente. Né? E enfrentar nas dificuldades com a confiança, né? Aquilo que Deus reserva pra gente. Não, é impressionante, né? Tocha, bom, nosso evangelho que a gente sempre pede pro nosso convidado escolher, né? Escolher um que é, talvez, sei lá, se não é o mais, é um dos mais bonitos que eu considero na Bíblia, que é as Bem-aventuranças ou Sermão da Montanha, né? E aí, tu quer ler? Tu quer que eu Não, leia? pode ler. Posso ler? Então, é Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E pôs-se a falar, os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os puros no coração, porque virão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Palavra da salvação. Glória Glória ao ao Senhor. É lindo, né? Muito lindo. É. É o resumo, né? Uhum. O resumo onde diz exatamente a nossa conduta, qual deve ser, né? E com o que a gente tem que se alegrar, né? Exatamente isso. E essa eu acho que é uma outra coisa importante, né, da gente falar, que é muito fácil falar, não é? Na parte de execução é complicado. Da gente como é que se diz? Entender a vontade de Deus, né? Se conformar com a vontade de Deus. Às vezes, a vontade dele não é a mesma nossa. Uhum. Né? E aí a gente diz, não, mas Deus no comando. Sim, Deus no comando, mas ele tem que fazer o que ele quer. E a gente tem que se conformar com isso. Né? Deus no comando, não é Deus no comando só fazendo o que eu quero. Né? Tá? Então, e isso é uma coisa muito difícil, né? Da gente na doença, por exemplo, né? Da gente se conformar, né? Com a vontade de Deus, que não é a mesma nossa. Né? E não é que seja fácil, né? De fazer isso, mas que tu, ao fazer isso, tu enfrenta melhor as dificuldades, né? Tentando viver uma dor, né? Que não é castigo, que não é... Deus não está te torturando, né? Não é isso. É a vontade e a natureza humana e todas essas coisas que vêm junto com o que ele nos diz aí nesse texto, né? Uhum. Ele nos oferece isso, né? Mas ele tem a vontade dele, né? E a gente tem que acreditar nisso. Muitas vezes... Agora, não sei se tu visse nesse episódio desse avião que caiu em São Paulo. Sim. Né? Um cara que chegou no aeroporto e brigou com todo mundo, porque tinha que embarcar, não conseguiram embarcar ele, caiu o avião. Né? Uhum. Bom, só um pouquinho. Né? A gente às vezes está brigando para entrar no avião e ele está te dizendo, não entra. Não vai entrar. Né? Então, o atendimento o entendimento e o atendimento à vontade de Deus, né? Sem a gente ter clareza o que ele quer para a gente, às vezes exige a gente se atirar de olho fechado, né? A gente tem que ter certeza que aquela é a vontade de Deus, né? De querer entrar no avião. E confiar. E confiar. E também a esperança também, né, Tocha? A esperança, eu acredito fielmente,
Hoje em dia, assim, eu acredito fielmente. Claro, que nem tu falou, na teoria é a coisa mais fácil que tem, é lindo, maravilhoso, né? Mas eu acredito fielmente na vida depois da morte, né? Que todos nós vamos nos encontrar no reino dos céus. Só que, claro, a dor da saudade, ela quase que interminável, né? E a perda, né, Dadinho? Sim, Falar nisso, assim, ó, por exemplo, esses dias eu vi um vídeo muito interessante de um frei, né? Ele dizia o seguinte, olha, antes do nascimento, o contrário de morte não é vida. O contrário da morte é o nascimento. Uhum. Por que, diz ele? Porque antes do nascimento tem vida, entre o nascimento e a morte tem vida, e depois da morte tem vida. Entende? Se tu entende a vida assim, né, tu vê que as pessoas que estão nascendo não querem nascer. As crianças não querem nascer, tá muito bom lá dentro, Sim. bem alimentado, né? As pessoas que estão aqui não querem morrer. Porque tem medo né? E tem a separação da gente com a pessoa que se vai, né? Uhum. Então, a grande questão da perda, né? Não é tu saber que a pessoa não está mais ali, né? É tu saber que a pessoa está num outro plano. E acreditar nisso. Uhum. Entende? Acreditar nisso. E às vezes, né, claro que ninguém passa impune a uma perda. Né? Mas se a gente confiar que a pessoa que se foi está numa outra vida, num outro plano, isso é muito mais consolador, né, do que a gente não acreditar em nada. Ou pelo menos não ter a expectativa, né, a esperança, né, das coisas boas que a pessoa fez aqui, que pode, num outro plano, continuar. A matéria, né? Tu poder, sei lá, de repente tu fica 5 anos sem ver uma pessoa, ela estando viva, mas quando tu sabe que ela partiu, aquilo te dói. Porque eu nunca mais vou ver. Tá, mas só que fazia tanto tempo que tu não via, não né? via igual, né? Antigamente ainda era pior, porque hoje tu tem a tecnologia, mas antigamente tu não tinha, né? Sim. Mas aí tu sente porque tu sabe que realmente tu não vai ver mais, não vai poder tocar, não vai poder ver. Claro, né, Dadinho? Que isso é muito fácil da gente falar em teoria. Não, quando toca pra ti e tu tem que viver isso, não é fácil, né? Não é barbado. E também esse outro vídeo que eu vi de a médica, como é o nome dela? Bom, não me lembro agora. A médica que é especialista em cuidados paliativos para doentes terminais. Né? E, bom, ela contando que ela cuidou não sei quantas pessoas, né, no mundo, na São Paulo, que ela vive. E ela conta que, bom, não é que a mãe dela adoeceu e faleceu, né, e ela ficou muito abatida. E está num churrasco com os amigos, com os familiares, e as pessoas viram que ela estava muito abatida, e alguém diz assim para ela, mas escuta, que história é essa? Tu que passa pregando aí, falando da morte, né? Que todo mundo tem que... Como é que agora tu tá tão abatido assim? Eu disse, mas é pelo seguinte, é a primeira vez que a minha mãe morre, né? Sim. Bom, é a primeira perda que eu tive da minha mãe. Então ela diz, a morte é irrepetível, entende? Cada um tem o seu e o sentimento é aquele. Então, assim, por mais preparada que a pessoa esteja, é humano sentir, né? Por mais que tu seja cristão, que tu confie em tudo isso que eu estou dizendo aqui, teoricamente, sim, né? Lindo, maravilhoso. Maravilhoso, tu sente. Claro, tá louco. É muito, muito pesado uma perda e a separação, né? E claro, como tu diz, né? No tempo a dor vai passando um pouco e a saudade permanece. Vai ficando por saudade, né? Mas é muito duro, é uma das partes da vida que a gente não compreende bem. E que ser cristão ajuda, não resolve, mas ajuda porque tu tem fé em todas essas coisas que tu lesse aí, né? E na possibilidade da pessoa ir para um outro plano melhor. Né? É isso. Então... E eu acho que para a pessoa que acredita também, né? Porque tu vai tornar a tua vida aqui melhor, né? Tu vai viver melhor, que a gente tenta viver a cada dia. Com a certeza de que lá tu vai ter uma vida melhor ainda do que teve aqui, né? Sim, essa é. Mas não é muito fácil, né? Tô dizendo, mas não é muito fácil da gente... Uma roda de conversa é barbada, né? Barbada, barbada, mas não é assim tão fácil. Mas, sim. Bom, pelo menos ele nos acena, né? Com a possibilidade, acreditar, né?
na ressurreição, né? Aham. Nas pessoas que partiram para uma coisa melhor. É. É isso. E que a gente vai se encontrar, né? Exato. No outro dia, que é o que ele mesmo falou. Tosh, queria te agradecer. Cara, a aula de conhecimento, de bate-papo, de conversa. Até de extensão rural. Né? Até de sessão rural, nós falamos, tipo, a Arca de Noé, né? Carregou os bichos. Vou dar, antes de nós nos despedir aqui, vou dar os nossos informes. SAM, Cafés e Máquinas. Máquinas para cortesia, venda de doses e cafés especiais. Maiores informações no 53-99971-5205. Shopping das Baterias, lá do grupo Batistella. Especializada em baterias de carros, motos, veículos utilitários, linha pesada, máquinas agrícolas e energia solar. Telefone 53-99704-1818 e Ferragem Pizarro. Na Pizarro tem tudo o que tu precisa. Preço, qualidade e melhor atendimento. Avenida Tupi Silveira, 1569. Telefone para saber o orçamento e se tem alguma coisa que vocês precisam lá é o 53-984-26-5823. Tosh, mais uma vez, muito obrigado. Seguimos aí nessa nossa caminhada de igreja, de fé e de esperança, né? Muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha conseguido trazer um pouco assim da minha trajetória, né, do aprendizado que eu ainda tenho e todos os dias estou aprendendo, né? Tenho aprendido a enxergar um pouco diferente as coisas, né? Um pouco da idade, um pouco da maturidade, né? Mas a gente começa a ser um pouco mais tolerante, né? Um pouco em relação às coisas e ver que é possível fazer alguma coisa, né? O que tu está fazendo aqui e tanta gente que a gente conhece que ainda pode, nesse mundo tão difícil, né, contribuir, né, para tornar ele um pouquinho mais leve, um pouquinho melhor para as pessoas, né? Sabe-se lá quantas, mas para as pessoas, sem assim ter a noção de a clareza dos resultados, mas que a gente tá semeando, né? Então, pelo menos isso a gente tem que ter a tranquilidade de que falando, mas também com o nosso exemplo, a gente pode ajudar algumas pessoas a melhorar a sua vida e assim por diante. Muito obrigado. O Samuca, eu que agradeço, imagina, o Samuca esteve aqui e falou uma coisa muito interessante, que as métricas do algoritmo são as mesmas métricas de Deus. Então, cara, a gente está aqui, faz, e ele que sabe onde é que vai chegar, né? O número não é nosso que temos que fazer essa conta, né? Não somos. A gente quer que atinja o máximo possível, né? Sim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, o resto é com ele. Obrigado, Tosh. Tá bom, muito obrigado, Valeu. eu que agradeço. Pessoal, terminando aqui mais então essa conversa e fiquem com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!